Shabbat Shalom, meus irmãos. O tema da mensagem de hoje é: o que você perdeu? O que você perdeu? Vamos orar. Pai amado, em nome de Yeshua Mashiach, eu elevo diante do Senhor nossas vidas, Pai, este período que o Senhor nos concedeu neste dia para oferecermos a Ti um serviço racional, mas também para pararmos para meditar em tudo aquilo que o Senhor deseja nos ministrar nesse dia, o alimento espiritual que o Senhor deseja entregar a cada um de nós. Pai, fala conosco. Eu peço ao Senhor a capacitação proveniente de Ti, através da Ruach HaKodesh sobre a minha vida, para transmitir, Pai, tudo que o Senhor deseja falar ao Teu povo, mas que a Tua Ruach também esteja sobre os Teus filhos, Pai, para que eles entendam, que eles compreendam, recebam, Pai, que o Senhor preparou para cada um deles. Neste dia, em nome de Yeshua, nós carecemos da Tua presença sobre nós, Pai. Fale conosco, ministra-nos. É o que eu Te peço, eu concedo ao Senhor, Pai, liberdade para falar neste dia, em nome de Yeshua. Que assim seja, assim seja. Tema da mensagem, então, meus irmãos: o que você perdeu? Tem um texto da Parashá, da porção dessa semana, que Tetse, quando você sair, que trata sobre perdas de um modo bastante interessante. Eu gostaria de reler com os irmãos este texto que está em Devarim, Deuteronômio, capítulo 22, versículo 4. Devarim, Deuteronômio, capítulo 22, versículo 4. Que diz assim o texto, irmãos: se vir o jumento ou o boi do seu irmão caído na estrada, não finja que não o viu. Ajude-o a levantar-se outra vez. E ao lermos, irmãos, um texto como este, nos lembramos de Mishlei Provérbios, capítulo 24, versículos 10 a 12. Eu gostaria de ler com vocês. Se vocês puderem, acompanhem comigo. Mishlei Provérbios, capítulo 24, versículos 10 a 12. Diz assim a palavra do Eterno: se você vacila no dia da angústia, sua força é, na verdade, muito pequena. Sim, liberte os que estão sendo arrastados para a morte. Você não salvaria os que estão prestes a morrer? Se você diz: não sabemos nada sobre isso, não o perceberá aquele que pesa os corações? Sim, aquele que preserva a sua vida o saberá e retribuirá a cada um segundo seu procedimento. Irmãos, é complicado a compreensão de que seremos responsabilizados pelo que o outro perdeu. Se vocês prestarem atenção na leitura, nós estamos sendo responsabilizados pelo outro. É complexo isso. O porquê sermos responsabilizados porque o outro está cambaleante. Pode ser difícil para nós compreender porque nós temos de zelar pela vida do outro. Porque eu teria de ter o trabalho de cuidar do que é do outro. É muito desafiador para nós zelar por algo que não nos pertence, principalmente em um momento que eu e você podemos estar atravessando, e de estarmos aí sobrecarregados no gerenciamento das nossas próprias vidas. Então, como poderíamos nos dedicar com responsabilidade ao outro ou a cuidar daquilo que não nos pertence? Podemos até ficar, irmãos, aborrecidos quando nós refletimos nisto. Porque a vida e os bens do outro deveriam ser responsabilidade do outro, não é verdade? Por que uma pessoa cambalearia indo para ser morto? Por que ela não ficaria sóbria diante de uma situação como esta? Ou por que o jumento ou o boi do meu irmão está perdido ou sozinho em apuros? Onde fica a responsabilidade do dono daquele animal?
Todos nós podemos olhar para o outro lado diante da responsabilidade de intervirmos em relação a favorecermos quem quer que seja. Quantos aqui já não fizeram isso, desviaram o olhar para o outro lado diante de uma situação se fazendo de desentendido? Olha, não quero saber, olha, não vi nada, hein? Não vi nada e assim não preciso me envolver. E no íntimo, irmãos, nós podemos ser também tentados a responder como Caim, quando o Senhor nos perguntar: como está o seu irmão? Nós podemos falar até uma resposta diferente, mas no nosso íntimo nós podemos ser tentados a responder como Caim: mas agora eu sou o tutor do meu irmão? Eu sou lá responsável por ele? Como está escrito em Bereshit, em Gênesis 4:9. E o Eterno, irmãos, Ele não vai parar de nos perguntar aonde está o nosso irmão, porque a nossa mentalidade tem tendências ao egoísmo. Porque nós pecamos e todos estamos destituídos da glória dele. E nem por isso, irmãos, Ele disse para nós que agora o problema era nosso. Louvado seja o nome do Eterno, irmãos, porque Ele nos assistiu. Mesmo como pecadores, irmãos, Ele nos assistiu. E Ele assumiu a responsabilidade de nos ajudar, mesmo após termos traído totalmente a confiança dEle e perdido tudo que Ele colocou em nossas mãos. Ele continuou nos ajudando, nos socorrendo. E o Eterno, irmãos, Ele não vai mudar a mente de fazer com que pareçamos com Ele. E que sejamos a figura de Mashiach Yeshua, que nada tinha a ver com nossos pecados. Aliás, irmãos, Ele sequer conheceu o pecado. Mas mesmo assim tomou a responsabilidade sobre si de salvar a mim e a você. E pagou, irmãos, um alto preço por isto. Mashiach Yeshua olhou para você, olhou para mim e disse para o Pai: Abba, esse problema é meu. Aleluia. Essa foi a atitude deste homem, irmãos. Ele olhou para você, ele olhou para mim e disse para o Eterno: Pai, este problema é meu. Eu sou tutor deles. Foi o que ele fez, irmãos, por mim e por você. E no texto, irmãos, que nós lemos na Haftarah, hoje em Yeshayahu 54:1-8, diz que nós devemos estender o todo, ampliar o espaço da nossa habitação para todos aqueles que estão chegando e ainda vão chegar, não é verdade, irmãos? Hashem deseja de nós é que a cada dia nos tornemos mais sensíveis diante de um mundo que naufraga no mar da insensibilidade e do egoísmo, irmãos. Lembrando sempre que não é ao outro somente que atendemos quando nos dispomos a obedecer a ordem que nos foi dada por Hashem. Vejam o que diz, irmãos, Mishlei Provérbios capítulo 11, versículo 25. Não é apenas ao outro, irmãos, que nós atendemos quando nós nos dispomos a ajudar uma vida. Mishlei Provérbios 11, 25. As pessoas que abençoam os outros prosperarão. Aquele que satisfaz os outros satisfará a si mesmo. Em outras versões diz que se nós dermos de beber a alguém, em algum momento nós também receberemos água. Ou se dermos alívio a alguém em algum momento de necessidade da nossa vida, nós também receberemos alívio. Se dermos de beber, irmãos, certamente em algum momento nós seremos os que também seremos favorecidos com a água em nossa sede. E nós sabemos que as águas vivas são Mashiach Yeshua. E se nós bebermos, irmãos, desta água, nós jamais vamos voltar a ter sede ou desejarmos qualquer outro poço nas nossas vidas. Nessa semana, irmãos, nós estávamos envolvidos com a mudança de uma família querida que veio residir na nossa região. E foi maravilhoso, irmãos, poder observar o mover e o empenho dos irmãos em favor dessa família, dispostos a ajudar esta família, poder observar as irmãs também que estiveram ali preparando o alimento. Então cada um ali preocupado com o empenho, irmãos,
em amor, para cuidar de vidas, para ajudar aqueles que necessitavam. E é esse o chamado que o Senhor tem para nossas vidas, irmãos. E tudo que eu me lembrava foi que há pouco tempo atrás, eu e a minha família também precisamos de uma ajuda como esta. E nós recebemos uma ajuda como essa também. Então é esperado de nós que nós venhamos apenas a transferir, irmãos, aquilo que nós temos recebido de bom da parte do Eterno. Irmãos, nós temos atendimento aqui nesta obra, neste ministério, a pessoas que estão atravessando por enfermidades, crianças, idosos, e eu tenho aprendido a me colocar no lugar do outro, irmãos. O Senhor tem me ensinado a isto, a me colocar no lugar do outro, sempre lembrando, irmãos, que Yeshua, ele se colocou também no meu lugar. E ter, irmãos, o compromisso de ajudarmos alguém a transpor qualquer luta e obstáculo. É esta sensibilidade que Hashem deseja da minha e da sua vida diante, irmãos, de obstáculos que nós estamos por viver. Nós temos de desenvolver, irmãos, desenvolver com urgência a prática dessa doação. E muitas vezes, irmãos, o esforço não é físico apenas, mas um esforço de você parar para ouvir alguém, estar ali junto de alguém, dar atenção para a pessoa, orar com a pessoa, irmãos. Ouvirmos alguém, irmãos, estarmos dispostos a olhar para a pessoa com compaixão e ouvir, entregar do nosso tempo para a pessoa, para poder posteriormente orar por ela. Mashiach também, irmãos, vai dar a você, ele vai dar de beber a você. Eu sei disso, irmãos, como uma experiência pessoal, eu tenho vivido isso na minha vida. Porém, irmãos, nós podemos fechar os nossos corações ou mover o nosso olhar para o outro lado e fingir que nós não estamos vendo nada. Não considerarmos, irmãos, a importância dessa doação que nos foi proposta, desta ordenança que o Senhor trouxe para nós. E quando, irmãos, a questão se trata da perda, a situação tem uma intensidade e um desgaste muito maior. Eu não sei quantos dos irmãos já tiveram de lidar com a perda de coisas importantes, talvez uma carteira, a perda de documentos, ou pior, a perda de algo que lhe foi confiado, mas não lhe pertencia. Quantas vezes, irmãos, eu por necessidade de trabalho eu tive de remover a minha aliança de casamento. E eu não sei como, sumia, eu perdi a aliança. E aquilo me causava grande angústia, porque é importante para mim. Eu poderia, sim, adquirir outra, e enfim, mas o valor sentimental, a bênção que estava sobre essa aliança, para mim era muito importante. Eu buscava ao Senhor muito angustiado, pedindo ao Senhor ajuda para eu encontrar novamente a aliança. E ela está aqui, ele me ajudou a encontrar, mesmo com algumas vezes eu tendo perdido ela. Irmãos, o que o Senhor trata conosco neste dia, essa primeira abordagem sobre o posicionamento de nós a ajudarmos uma vida, ajudarmos alguém em necessidade, irmãos. Que você possa refletir sobre isso, principalmente, irmãos, quando nós estamos em um tempo onde enfaticamente vemos a perda gradual até da nossa liberdade, irmãos. Nós temos observado isso sobre a terra, gradativamente, irmãos, como se fossem garras e teias que estão envolvendo as vidas sem que elas percebam, e as pessoas estão gradativamente perdendo a liberdade, irmãos. Eu gostaria de compartilhar uma história com vocês que foi atribuída a um homem do Eterno, um homem muito usado por Hashem para anunciar as boas novas da salvação em Yeshua. Veja que testemunho maravilhoso, irmãos. A narrativa diz que este homem do Eterno, ele foi visitar uma mulher que estava acamada por desnutrição em um bairro muito pobre ali da Inglaterra. E ao entrar naquela casa extremamente precária de absolutamente tudo, aquele homem notou em um canto da parede uma carta emoldurada. E aquele homem foi lá para orar pela senhora que estava enferma. Apenas isso, ele só foi orar por ela, irmãos. Mas ele notou aquela carta emoldurada na parede. E ele ficou curioso com aquilo, com aquela carta. E ele perguntou para aquela senhora que estava de cama de quem era aquela carta.
E aquela mulher disse com dificuldade que ela tinha trabalhado na casa de uma condessa inglesa, que foi muito boa e gentil com ela durante muitos anos, mas ela veio a falecer. E porém ela tinha enviado, mesmo antes de falecer, enviado esta carta. Então aquela mulher muito humilde colocou essa carta preciosa para ela, essa carta que estava numa moldura, e pendurou na parede. Ele então pediu para ela, ele perguntou se ele podia abrir aquela moldura, porque a carta ela era visível somente de um lado, devido à moldura. Então a mulher, mesmo com alguma hesitação, acabou autorizando que ele abrisse ali a carta. E ela estava frisando a ele, pedindo a ele: você me devolva essa carta, porque isso é muito importante para mim. E ele teve ali todo o cuidado e leu todo o conteúdo da carta. Mas aquilo, irmãos, não era apenas uma carta. Era um documento válido de aquela senhora extremamente pobre. Fazia parte do testamento da condessa, da condessa ali em questão que tinha falecido. E aquele homem do Eterno, ele descobriu que aquela mulher, ela não sabia ler. Então ele prontamente entrou em contato com os advogados na Inglaterra, que já estavam procurando aquela senhora que viveu miseravelmente por 10 anos, irmãos, sem saber que era uma das herdeiras de uma rica condessa. E a herança havia rendido juros. Mas durante este tempo, este período de 10 anos, aquela mulher quase perdeu a sua vida na miséria, irmãos. E no frio do inverno na Inglaterra, sem o aquecimento necessário na moradia ali que ela vivia. Aquela mulher havia perdido uma grande oportunidade, irmãos, durante 10 anos, simplesmente por não saber ler. Certamente aquela pobre mulher não suportaria viver por muito mais tempo, irmãos, se não tivesse alguém que se movesse por ela, se compadecesse dela, orasse pelo seu estado, mas também fizesse alguma coisa. Aquela herança, irmãos, não valia nada para alguém que não pudesse ter acesso a ela. Aquela carta, irmãos, era para aquela mulher apenas a memória de um convívio precioso de bons tempos que ela teve ao lado dessa condessa, trabalhando para ela. E todos nós, irmãos, podemos viver deste mesmo estado, dessa mesma forma, tendo perdido a palavra de Hashem, ou até termos colocado a palavra do Eterno em uma moldura, e aí nós podemos passar por ela o tempo todo, mas não sabemos de fato o conteúdo, o que nós estamos perdendo através dessa palavra. Muitos irmãos perderam as promessas do Eterno por não ler e por não ter ou não querer ninguém que saiba fazer isto ao seu lado. Yeshayahu, Isaías, capítulo 29, versículos 11 e 12. Isaías 29, 11 e 12. Para vocês, toda essa visão profética tornou-se como a mensagem de um rolo selado. Quando alguém o entrega a uma pessoa que o pode ler e lhe diz: por favor, leia isto, ele responde: não posso, pois está selado. Se o rolo for dado a alguém que não sabe ler, com o pedido: por favor, leia isto, ele dirá: não sei ler. Irmãos, a pior perda se dá quando tudo está diante de nós, mas podemos ter perdido até o desejo de encontrar dentro destas preciosas escrituras a nossa esperança. Você pode ter perdido o desejo de saber, perdido o sentido daquilo que está escrito, perdido a emuná, a fé nas promessas do Eterno. O que você perdeu? Como aquela mulher, irmãos, nós podemos estar
definhando, desnutridos, sendo que toda a riqueza está diante dos nossos olhos. Mas literalmente podemos não desfrutar da grandeza daquilo que nos foi confiado e também podemos ter perdido até o interesse, irmãos, que o Eterno se apiede de nós em nome de Yeshua. Quando eu li este texto, irmãos, este versículo, na porção desta semana, o capítulo 22, versículo 4 de Devarim, eu sabia que eu estava sendo chamado, irmãos, aquilo prendeu a minha atenção, eu não conseguia sair mais desse versículo. E eu sabia que eu estava sendo chamado, irmãos, para encontrar algo de cada um de vocês. E eu disse para o Eterno, irmãos, que se Ele me ajudasse, se Ele me fortalecesse para estar aqui, irmãos, para trazer esta mensagem, então eu faria de tudo que estivesse no meu alcance para que o que é de vocês fosse trazido de volta em nome de Yeshua. E é a minha responsabilidade cuidar do que é de vocês, irmãos. E eu não quero ouvir do Eterno. Eu não quero ouvir o Eterno, irmãos, me perguntar aonde vocês estão. Aonde vocês estão e eu responder que eu não sei. Ou que não é problema meu, a vida de cada um de vocês. E o único modo, irmãos, de saber onde vocês estão é que eu não me isente da responsabilidade de cuidar de vocês. Sem me recusar a amar, sem ser comparado com Caim, irmãos. Vejam o que diz 1 Yohanan, 1 João capítulo 3, versículos 15 e 16. Primeiro Yohanan, 1 João capítulo 3, versículos 15 e 16. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. O fato de Yeshua ter dado sua vida por nós é o modo pelo qual conhecemos o amor. Devemos dar a vida pelos irmãos. Mas eu venho aqui, irmãos, na mesma qualidade daquele homem que entrou em um quarto de uma pessoa que nada poderia fazer por si. E eu sei, irmãos, o poder que existe quando nos reunimos, mesmo quando eu não tenho o poder, irmãos, o poder de fazer o que é necessário. Porém, o simples fato de eu me importar, irmãos, e me tornar responsável, me colocar numa posição de estar com a responsabilidade de ajudá-lo, me coloca já no meio da ação do milagre, irmãos. Muito recentemente, muitos aqui sabem, nós iniciamos as nossas orações pela Kehilá da Zona Sul, para que ela se tornasse uma Beit Shalom. E aquilo, irmãos, quando tudo começou, era impossível. Como iria acontecer? Impossível, irmãos, sem condições. Sabe a única coisa que nós tínhamos, irmãos, para adquirir a Torá? A única coisa que nós tínhamos. E eu me lembro, o primeiro dia que nós começamos a orar. A única coisa que nós tínhamos era um coração, um espírito disposto a doar as suas palavras diante do Eterno em favor dessa Torá. Era a única coisa que nós tínhamos quando tudo começou. E hoje, irmãos, eu digo em nome de Yeshua, ainda este ano, 2 casais vão estar sendo enviados para buscar a Torá. E aquele lá da Zona Sul vai se tornar uma Beit Shalom. Vocês compreendem? Irmãos, impossível, humanamente falando. Impossível, irmãos. Mas veja o poder de uma única pessoa. É claro, nós estávamos em unidade, haviam mais pessoas orando em concordância, mas uma pessoa que se colocou como responsável. Olha, eu vou pegar isso aqui.
E eu vou me dispor a ajudar. E eu vou doar do meu tempo, das minhas palavras diante do Eterno, em favor desta questão. Hoje, irmãos, nós estamos já muito perto. Já se tornou realidade. Então, irmãos, quantas vezes nós nos retemos em viver milagres, irmãos? Não apenas na nossa vida, mas na vida do nosso próximo, como o Senhor colocou aqui nesse texto. Ajude-o a levantar. Ajude-o a transpor uma barreira. E isto, irmãos, como esse exemplo que eu citei para vocês aqui daquele lá da Zona Sul está sendo possível, porque o Eterno também está movendo vidas, corações que se uniram, irmãos, e se moveram e estão juntas. Tomaram para si esta responsabilidade. Disseram, não, isso daqui eu tomo como meu, mesmo não estando lá, naquele lado da Zona Sul. É esta forma que o Eterno tem para que nós vivamos, irmãos. Esta mentalidade de sermos responsáveis pelo próximo. E ela está sendo forjada, irmãos, na mente das pessoas. Essas pessoas que tomaram essa decisão de forma extraordinária. Essas pessoas têm se preparado, irmãos. Essas pessoas que têm permitido o Eterno forjar esta mentalidade nelas. Elas têm sido preparadas para um tempo muito difícil, irmãos. E este é o tempo dos Timóteos, aonde Rachel Hachaliah fala ali em Filipenses. Abra suas escrituras e leia comigo em nome de Yeshua. Filipenses capítulo 2, versículos 20 e 21. Este é o tempo, irmãos, que o Senhor chama os Timóteos. Filipenses capítulo 2, versículo 20 e 21. Não tenho ninguém que se compare a ele. Shaul Hachaliah citando sobre Timóteo. Não tenho ninguém que se compare a ele, pois ele cuidará com muita sinceridade do bem-estar de vocês. As pessoas põem os próprios interesses à frente dos do Messias. Veja, irmãos, o exemplo, o testemunho que Shaul Hachaliah, o apóstolo Paulo, está dando sobre Timóteo. E como é triste ver essa realidade, irmãos. São pouquíssimas as pessoas que estão dispostas a se posicionar e serem um canal do Eterno, um instrumento do Eterno para ajudar e socorrer outras vidas. Irmãos, Timóteo buscava o que era dos outros, apesar de ser muito jovem. Ele era um jovem, irmãos. E não somente isso, ele enfrentava também constantes enfermidades, irmãos. Ele lutava muito com questões da saúde dele. E isso não impedia ele, irmãos. Olha o que Shaul Hachaliah fala deste homem, muito jovem. Ele vai cuidar do interesse do bem-estar de vocês com muita sinceridade. Irmãos, veja o que diz 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23, sobre a questão da saúde de Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23. Shaul Hachaliah, o apóstolo Paulo, falando para Timóteo, escreveu para ele: pare de beber apenas água. Em vez disso, tome também um pouco de vinho para ajudar na digestão e por causa de suas frequentes doenças. Irmãos, um homem que enfrentava questões sérias na saúde não era impedido, irmãos. Estava disposto ali a socorrer e ajudar as vidas e a cumprir o chamado dele, do Eterno na vida dele. O que tem impedido você de seguir o exemplo deste homem? O que tem impedido você? Reflita sobre isto. O que está paralisando você? Eu, irmãos, sinceramente, eu me alistei nesse exército. E eu oro, irmãos, constantemente eu peço para que o Eterno me ajude para cumprir
com o meu chamado e tudo aquilo, o meu compromisso que eu assumi diante do Eterno, para não retroceder, irmãos. Olha o que diz Judeus Messiânicos, Hebreus, capítulo 10, versículo 24. Capítulo 10, versículo 24 de Hebreus. E mantenhamos a atenção dada uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. É a minha responsabilidade, irmãos. É a minha responsabilidade que a Zona Sul se torne uma Beit Shalom e muitas vidas cheguem ao conhecimento da verdade e sejam salvas e cuidadas. É a minha responsabilidade de lhe ajudar você naquilo que você perdeu. A minha oração é que você também ingresse no exército do Adonai, Tsevaot, o Eterno dos exércitos. E lute pelo seu próximo, como um dia alguém lutou por você. Irmãos, nós temos enfrentado um grande desafio neste tempo, juntamente com a nossa liderança. No que refere-se à dificuldade de algumas pessoas em pedirem ajuda. Estarem dispostas a ajudar, pedirem ajuda. Outra dificuldade, irmãos, é de pessoas que elas impedem-se de ser ajudadas. Não querem ser ajudadas. E aquela mulher inglesa, vivendo uma vida miserável, ela podia impedir que aquele homem do Eterno ajudasse ela, irmãos. Ela podia impedir na ignorância dela. Ela podia muito bem falar para ele, olha, não mexa no meu quadro. O meu quadro bonitinho está aí. Não quero que você mexa, é meu, eu ganhei. É a minha lembrança de uma pessoa muito importante na minha vida. Muitas vezes, irmãos, eu enfrento situações complexas onde eu me sinto, irmãos, completamente impedido de ajudar alguém naquilo que eu sei que eu posso ajudar. Eu tenho vivido isso. Mas mesmo com o impedimento, eu posso orar. Eu posso orar. Mas, irmãos, é triste, porque você pode estar num posicionamento do lado de cá, orando, buscando, se entregando, e a outra vida do outro lado não quer, não aceita. E isso não é um julgamento, porque eu e você podemos nos colocar do outro lado também, irmãos. Existiu um rei que foi poderosamente usado pelo Eterno, porém no final da sua vida, as Escrituras, irmãos, nos dizem que ele não procurou o Eterno para ajudá-lo e curá-lo, mas ele confiou no que ele podia fazer por si só, por meio da ciência daquela época. Como está descrito, se você quiser ler comigo, acompanhe Divrei Hayamim Bet, 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 12. 2 Crônicas 16, 12. No 39º ano de seu reinado, Asa foi acometido de uma doença em suas pernas. Foi uma doença muito grave. Contudo, mesmo com essa doença, ele não buscou Adonai, mas se voltou para os médicos. Irmãos, se vocês lerem os versículos seguintes, vai dizer que esse homem aí, no máximo 2 anos, com máximo 2 anos ele veio a falecer. Porque ele não buscou a ajuda do Eterno. Não deu 2 anos, irmãos. E aquilo tirou a vida dele. Irmãos, no último Shabat, nós tivemos uma situação aqui, na sinagoga, em que o Roshi Carlos, meu sogro, fez de tudo para que a transmissão, você aí online deve ter acompanhado, como ficou ruim, difícil a transmissão no final do Shabat, ali no serviço de Havdalah, e para fazermos também o Hallel. E eu vi aqui o Roshi Carlos, meu sogro, uma pessoa que é um expert desta área. Desde quando eu o conheço neste ministério, eu vejo ele trabalhando, ele que resolve as questões de
transmissões, enfim. E ele se viu diante de uma situação que ele estava tentando corrigir o problema sem êxito. Algo que ali naquele momento ele não tinha conhecimento daquilo. E aí nós tivemos um jovem que foi chamado para ajudar. E por acaso o nome dele é Jonathan. Aliás, nada aqui nessa casa é por acaso, irmãos. Nada é por acaso. E aí o que aconteceu, irmãos? Ele foi prontamente ali para ajudar. Tudo bem? Esteve ali pronto para ajudar. E eu estava aguardando porque nós iríamos orar pelo Uroshi e pela Cel para que eles pudessem seguir viagem. Numa obra que eles tinham para fazer nessa semana, como foi a semana que se passou. Essa semana que está terminando, melhor dizendo. E eu estava próximo, eu estava acompanhando tudo, eu estava do lado aguardando. E eu fiquei observando. O Uroshi estava tentando arrumar, não conseguia. O Jonathan foi chamado para ajudar. O Uroshi sentado na cadeira, olhando para a tela do computador. E o Jonathan passando as informações para ele. E essa semana, preparando essa mensagem, a Ruach HaKodesh me trouxe todo esse acontecimento e eu comecei a rever toda a cena. E o Senhor ministrava o meu espírito de que o Jonathan pronunciava as palavras e o Uroshi Carlos executava. E o Uroshi se tornou as mãos do Jonathan. E aquilo muito rapidamente foi resolvido. Irmãos, e posteriormente, após a resolução dessa situação, a Ruach me fez lembrar, eu vendo o Uroshi Carlos indo abraçar e cumprimentar o Jonathan, reconhecendo, dando o devido valor pela ajuda que ele havia recebido. E eu fiquei profundamente impactado com isso. E a Ruach ministrando o meu espírito sobre a questão da pessoa que está disposta a ajudar, como nós citamos o texto, mas este texto ele também tem um outro lado. A pessoa que está disposta a ajudar e a pessoa que precisa de ajuda e está disposta a receber a ajuda. Porque, irmãos, vamos pensar comigo um pouquinho. O Jonathan tem conhecimento do que ele faz ali também. Mas o Uroshi tem muita experiência. Ele podia muito bem dizer, eu agradeço com muita educação. Muito obrigado, mas eu vou continuar aqui. E aquilo ia trazer um estresse sobre a vida dele, que eles precisavam seguir viagem. Tudo bem, irmãos? Quanto aquilo de sofrimento que aquilo ia trazer. Para os dias que eles iam ter que seguir, eles não iriam estar aqui. E a preocupação de como as coisas iriam funcionar. Mas aquilo porque ele estava pronto, disposto a receber ajuda. E uma outra pessoa estava disposta a ajudar. Tudo foi rapidamente resolvido, irmãos. Então este texto, ele tem, a princípio, eu estava certo de que esse texto ele tem dois lados. Como eu citei, o que está disposto a ajudar e aquele que também está disposto a receber. E a Ruach ministrava o meu espírito que muitos irmãos, muitos estão vivendo uma situação de miséria em alguma área da sua vida. Como assim vivendo uma situação de miséria? Por não se permitirem receber ajuda. Por vários motivos. Vergonha, medo, orgulho, egoísmo. E assim tem definhado, irmãos, em muitas situações que o Eterno não tem para estarem vivendo. Muitos estão como aquela senhora, mas diferente dela, dizem ao próprio Senhor Yeshua, não mexa no meu quadro. Não mexa no meu quadro lindo que eu pendurei na parede. Quando elas rejeitam a ajuda, o socorro que o próprio Senhor Yeshua envia através de vidas. E é interessante, irmãos, que nessa semana toda, por conta dessa mensagem, eu observei como a palavra ajuda está envolvida no nosso vocabulário, em nossas orações. Irmãos, que nós não sejamos contraditórios nas nossas orações, porque nós oramos, nós pedimos ajuda, nós pedimos socorro, nós esperamos o socorro e a ajuda do Eterno,
Mas quando Ele envia, irmãos, nós podemos rejeitar, estar rejeitando essa ajuda. Muitos vivendo dessa forma, irmãos, e o Eterno não tem para que vocês vivam desse jeito. Veja o que diz Yeshayahu 30, versículo 21. Yeshayahu Isaías 30, versículo 21. É o texto que Aruch me trouxe quando eu observava o Jonathan trazendo as instruções por Oshi Carlos. Yeshayahu Isaías 30, 21. Com os ouvidos captarão a palavra que vem de trás de vocês. Este é o caminho, fiquem nele, quer sigam para a direita, quer para a esquerda. Irmãos, muitos têm rejeitado de ouvir a voz de Yeshua e dado ouvidos muitas vezes até a espíritos estranhos. Muitos perecendo, irmãos, em situações que podiam estar sendo neste momento vitoriosos por seguirem rejeitando a palavra que confronta, a palavra que transforma, que cura, que liberta, a palavra da verdade que é o caminho. Porque, irmãos, qual seria o motivo de nós recebermos do Pai uma palavra de exortação, uma palavra de correção, se não para nos ajudar a chegar no alvo, completar a carreira da Emuná, irmãos? E não somente isso, termos uma vida em vitória ainda nesta terra. Porém, muitos têm rejeitado o socorro que o próprio Senhor Yeshua tem enviado, através de pessoas. Mude isso na sua vida em nome de Yeshua e depressa. Eu tenho tido o privilégio, irmãos, a honra de acompanhar pessoas dispostas a ajudar, e tem sido um braço poderoso do Eterno nesta obra. Mas também eu tenho podido observar essas vidas, meus irmãos, com o coração totalmente aberto, sem se envergonhar em pedir ajuda, pessoas com o coração macio, pronto a ouvir e a obedecer, e eu tenho acompanhado estas vidas sendo poderosamente transformadas, irmãos, a cada dia, sendo transformadas à imagem de Yeshua, porque elas não barram, elas não rejeitam o socorro que o Eterno envia sobre elas. Para nós finalizarmos, irmãos, a terceira e a última abordagem da Ruach HaKodesh para nós neste dia, porque eu estava certo que este texto tem dois lados, mas a Ruach ministrou que existe mais uma terceira questão sobre as nossas vidas ainda. E qual é essa questão, irmãos? Crentes que não pedem ajuda, não querem ajuda, porque não estão dispostos a ajudar. Não querem que ninguém os incomode. Olha, não quero ajudar e por isso não recebo e nem peço ajuda. Eu estou bem comigo mesmo, sozinho, sozinha. Olha, eu vou ficar quietinho aqui, não vou me envolver lá, porque assim também ele não vai vir me incomodar aqui. Então existe um terceiro lado. Olha, presta atenção, irmãos. O Senhor coloca para mim e para você. Ajude o irmão a se levantar. Nós podemos olhar para o outro lado, não quero nada com isso. Nós oramos, pedimos ajuda, o Senhor envia ajuda e nós rejeitamos, porque nós podemos desdenhar da pessoa, a pessoa em questão que o Eterno está enviando ajuda. Tudo bem, irmãos? E aí nós temos esse outro posicionamento que todos nós podemos ter. Não quero ajudar e também não quero receber ajuda. Não vou pedir ajuda, mesmo que eu precise, porque eu não quero ser incomodado, me deixa aqui. Pessoas que estão muito bem sozinhas, aos olhos dela. É o caso, irmãos, da pessoa que tem em seu convívio, no seu cotidiano, muitas pessoas ao redor dela. Olha que coisa, irmãos. A pessoa ela tem muitas pessoas no convívio dela, mas é alguém solitária, por escolha. Não quero saber da vida de ninguém, também ninguém vai saber da minha. Irmãos, eu não estou dizendo que você deva sair abrindo a sua vida aí para qualquer pessoa, não, irmãos. Nós já temos maturidade para saber que não é isso que está sendo dito aqui. Mas o Eterno não tem para que nós vivamos assim. Com muitas pessoas ao nosso redor, solitárias. Não vou ajudar, não quero receber ajuda também porque eu não quero ajudar.
Se este é o seu caso, mude isso, meu irmão, minha irmã, em nome de Yeshua. Saia deste lugar. Este lugar não é bom. Eu asseguro você que este lugar não é bom. Porque como diz, irmãos, vamos ler Correlete Eclesiastes capítulo 4, a partir do versículo 9. Correlete Eclesiastes capítulo 4, a partir do versículo 9. Olha o que diz, irmãos. Correlete Eclesiastes capítulo 4, a partir do versículo 9. Na Bíblia do Stan, página 1078. Melhor, olha só como o texto começa dizendo: melhor é serem dois do que um, pois seus esforços de cooperação geram essa vantagem. Ouçam a palavra do Eterno, irmãos. Se um deles cair, o outro ajudará o companheiro a se levantar. Ai de quem estiver só, quando cair, e não houver ninguém para ajudá-lo a se levantar. E ainda, se duas pessoas dormirem juntas, poderão manter-se aquecidas. Todavia, como pode uma pessoa manter-se aquecida sozinha? Além disso, o atacante pode derrotar uma pessoa sozinha, mas duas podem resistir a ele. E a corda de 3 dobras, de 3 cordões, não se rompe com facilidade. Irmãos, bom é viver em unidade. Bom é viver em unidade, ajudando e se permitindo ser ajudado, quando necessário. Filipenses capítulo 2, versículo 2. Olha o que diz, irmãos. Filipenses 2, capítulo 2, versículo 2. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, ou seja, sendo um no coração e na mente. Talvez hoje você se sinta completamente perdido, perdida. Em nome de Yeshua, me permita te ajudar. Me permita ajudar você neste dia. Receba esta palavra. Permita que eu ore por você. Ore comigo, meu irmão, minha irmã. Mashiach certamente irá ao seu encontro neste dia. Você crê nisto? Se você permitir que eu te ajude. Porque Ele jamais deixará de amar com o amor que Ele me tem ensinado a amar, irmãos. Assim como todos aqui, irmãos, todos aqueles que têm sido tocados por Ele, que têm se permitido ser ajudado por Ele. Eu estou aqui hoje, neste dia, irmãos, sob a ordem dEle, para ajudar você. Será que você me permite ajudar você neste dia? Em nome de Yeshua, me permita te ajudar neste dia. Que o Eterno tenha ministrado a sua vida em nome de Yeshua. Em nome de Yeshua. Assim seja. E eu vou orar. E eu gostaria de orar por você. Você está disposto a receber essa oração? Pai Eterno, em nome de Yeshua Mashiach, Pai, eu levo diante do Senhor cada vida aqui, Pai, que ouviu esta mensagem. Em nome de Yeshua Mashiach, Pai, Tu sabes o que Teus filhos estão enfrentando, as dificuldades. Pai, se o meu irmão ou minha irmã aqui, Pai, meus irmãos e irmãs, perderam a esperança, se perderam a confiança, se perderam as promessas do Senhor, se perderam a santidade, se perderam a coragem, se perderam o bom ânimo, Pai. Visita essas vidas neste dia, em nome de Yeshua. Ajude os meus irmãos e irmãs através do Teu Espírito que é santo, Pai. Ajude-os, Eterno, a abrirem ao coração, a terem forças para ter uma mudança da forma como eles têm vivido até aqui, Eterno.
Em nome de Yeshua Mashiach, tem misericórdia destas vidas. Pai, eu me coloco diante do Senhor com temor e tremor, assim como Moshe fazia quando ele intercedia pelo teu povo ali pedindo por misericórdia no deserto, Pai. Tenha misericórdia deste povo, se eles têm vivido de uma forma a resistirem à tua palavra, Pai. Porque Hashem, Faraó resistia todas as ordens do Senhor, Pai, e a tua palavra, ela também tem duas vertentes. Se nós abrirmos o nosso coração, essa palavra vai fazer o nosso coração de pedra ser transformado em coração de carne, sermos transformados, sermos pessoas melhores. Mas, Pai, se nós resistirmos, sempre que o Senhor trouxer uma palavra, seja ela de exortação para nós aqui, e se nós tomarmos uma decisão, eu não quero esta palavra para mim, Pai, nós estamos tomando uma decisão de endurecer o nosso coração. A tua palavra tem este poder também por conta do nosso posicionamento, assim como fez Faraó, Pai. Mas ajude-nos em nome de Yeshua, como diz a tua palavra, a testar, fazer o teste, de confiar no que o Senhor está nos ministrando, nos ensinando, Pai. O Senhor só quer o bem para nós. Toda esta palavra, todas essas instruções, Pai, não é para que nós venhamos a ficar tristes se nós vimos aqui, se foi, Pai, evidenciado em nossas vidas algum problema, alguma questão que precisa ser corrigida. Não é para nós ficarmos tristes, Pai, e pararmos e retrocedermos, não. A palavra que o Senhor nos trouxe hoje é para que nós sejamos transformados, sejamos melhores, venhamos a ter uma vida em abundância nesta terra, mas, Pai, para que nós alcancemos o objetivo e não sejamos destruídos no meio do caminho, Pai, porque o Senhor não tem prazer na morte nem do ímpio. Ajude-nos, Eterno, a valorizarmos, a termos como precioso toda a ajuda que o Senhor nos envia, Pai. Quantas vezes eu sou ajudado aqui, Pai, no grupo Mevi Shalom, pelo Roshikaio, e ele fala: Anderson, melhor o andamento, está muito rápido, o talento, eu posso muito bem rejeitar, Pai, e dizer: olha, você não é desta área, a sua área é teclado, me deixa aqui que eu me especializei nesta área. Pai, mas não é assim que acontece, e nós temos caminhado em unidade. Pai, tem um jovem que toca atrás de mim. Pai, este menino é um metrônomo ambulante, Pai, ele está sempre me ajudando no andamento dos louvores, e ele tem idade para ser o meu filho, Pai. E eu, pela experiência musical que eu tenho, podia rejeitar, Pai. E eu sempre que eu ouço, Pai, ele me ajudando, eu abro o coração e nós corrigimos, e as coisas acontecem, fluem através da tua Ruach, porque nós temos unidade, um coração aberto para ajudar e sermos ajudados, Pai. Ajude o teu povo em nome de Yeshua a não ter uma vida miserável. O Senhor não tem para que as pessoas vivam uma vida miserável, Pai. Todo mundo tem uma área específica na sua vida onde tem um desafio, uma fortaleza que precisa ser vencida. Mas, Pai, cabe a eles a decisão final. É deles. De dizer: eu quero ser ajudado. Ajude os meus irmãos e irmãs, Pai, a terem forças para se abrirem com aqueles que o Senhor tem colocado, pedirem ajuda, estarem dispostos a ajudar, se permitirem serem ajudados, Pai. Pai, eu só estou aqui porque um dia, quando o Senhor trouxe tudo o que eu precisava corrigir, e sempre que o Senhor coloca, eu abro o coração: Senhor, tenha misericórdia da minha vida, ajude-me a mudar. Porque senão, Pai, da mesma forma que o Senhor me atraiu para aqui, Pai, não é mérito nosso, a Tua palavra diz que não é mérito nosso o fato de o Senhor ter nos trago para esta casa onde o Senhor escolheu habitar, estarmos mais próximo de Ti, não é mérito nosso, o Senhor nos atraiu, Pai. Mas, Eterno, eu tenho a consciência que com os meus atos, com o meu posicionamento, eu posso me colocar para longe deste lugar, e aí vai ser apenas uma questão de tempo quando eu for mudado fisicamente daqui, Pai. Não é culpa de ninguém, unicamente minha. Então, Pai, nos ajude a termos esta consciência, esta maturidade de termos como precioso o local que o Senhor nos concedeu para estarmos próximo de Ti, servindo a Ti, Pai. Em nome de Yeshua, e não desprezarmos, não rejeitarmos a Tua ajuda, o Teu socorro. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach, que assim seja, assim seja. Nossa próxima atividade no próximo Shabat, dia 13/9, nós teremos uma única Parashá 50, Kitavô, quando vier, que descreve outras mitzvot que o povo de Israel deveria cumprir depois de entrar na terra. Anualmente eles deveriam entregar os seus bikurim, os primeiros frutos, e os dízimos para o Kohen.
como mantimentos para os levitas, para os órfãos, para as viúvas e para os estrangeiros. E assim, o nome do Eterno seria glorificado na provisão e no sustento de todos, através do esforço de todos em unidade. E assim segue, irmãos. Eu convoco a todos vocês em nome de Yeshua a separarem tempo para permitir que o Eterno ministre o seu espírito, porque é maravilhoso. Em nome de Yeshua. Shabbat Shalom, meus irmãos. Shabbat Shalom. Para você meditar aí nessa palavra, né? O que é que você perdeu? Né? Eu diria até mais, o que é que você está perdendo, nem se deu conta. Né? Tem, como Shaul mencionou em algumas cartas, o que ele considerava importante e que muitas pessoas acreditavam que ele havia perdido, ele considerou lucro. Eu tenho essa experiência na minha vida, muita coisa ficou para trás, mas eu não tenho um sentimento que eu tenha perdido alguma coisa de valor em função do que eu encontrei com 42 anos de idade. Mashir Yeshua. Então avalie a tua vida, vê o que você considera hoje que você estaria perdendo. Tem pessoas que acreditam que está perdendo tempo indo em congregações, ouvindo a palavra. Tem outras que acham que acreditam no engano, que estão perdendo a juventude, tantas outras coisas mais. Mas no serviço do Senhor, a serviço para Ele, através do Mashiach Yeshua, não existe nada que possa ser perdido. Nada. Absolutamente nada. Se você tem um sentimento que você está perdendo alguma coisa, busque saber do Senhor se é real o sentimento que você tem. Às vezes Ele está te concedendo um livramento, uma promoção, e você tem um sentimento que você está perdendo. Puxa, perdi o emprego. Puxa, perdi não sei o quê. Puxa, perdi aquilo. E às vezes você está sendo promovido para uma coisa muito melhor. E você está preso num sofrimento que o Senhor não tem isso para você. Então medita sobre isso. O Senhor tem alegria para nós no meio do caos. Tem nos guardado, tem nos livrado. O maior milagre que o Senhor deseja operar... Tem pessoas hoje perdendo a saúde, irmãos. Quando Yeshua esteve aqui, ele curou muitas pessoas. Muitas. Algumas nem voltaram para agradecer. Mas o maior milagre que Yeshua quer operar na nossa vida hoje é aquele que ele operou lá quando ele estava na casa de Zaqueu. E ele disse: hoje houve salvação nessa casa. O maior prejuízo que nós podemos ter é perder a nossa alma para a vida eterna. Perder a presença do Senhor, como muitas pessoas nem se deram conta. Perdem tempo com distrações nesse mundo e estão perdendo a presença do Senhor. E isso é prejuízo.